Naruto rápido. Olá, turminha boa do quarto ano. Estamos aqui iniciando nossa aulinha de história. Hoje, quinta-feira, dia 2 de 7 de 2020, segundo dia do mês de julho. Olha nós aqui de novo. Vamos acompanhando aqui a nossa história, origem da humanidade e os primeiros agrupamentos. Corre lá, pegue seu livro de história e passe e abre na página 28. Página 28. Bom, gente, antes de eu começar essa historinha, eu vou deixar uma coisinha bem clara aqui, porque geralmente quando a gente entra nesse assunto, sempre tem umas polêmicazinhas. Observe, a origem, né, quando a gente começa a falar em os primeiros habitantes, a gente começa a fazer aquela pergunta: mas da onde a gente veio? Mas para onde a gente vai? Gente boa, ainda não é hora da gente estar entrando nesse campo. E vou dizer outra coisa: existem várias teorias sobre a origem da humanidade, tá? Nós temos aqui o criacionista, ou criacionismo, né, que é aquela parte que é bíblica, né, que conta a história da origem da humanidade pela Bíblia, ok? Lado religioso. Nós não vamos ver esta parte, nós vamos partir lá para a origem de Charles Darwin, que é o evolucionismo, tá bom? Então, existem várias teorias: evolucionismo, criacionismo, a explosão Big Bang, enfim. Mas ainda não se tem uma resposta exata, né, para saber as nossas origens. Mas isso a gente vai ver bem mais lá na frente, ok? Então, nossa história ela vai começar aqui. Chama-se pré-história, porque é um período que aconteceu antes da história. São os primórdios da nossa história, tá? Então, chama-se pré-história. Ela se divide em período do Paleolítico ou período da Pedra Lascada. Palê significa novo, velho, desculpa. Paleo, velho. E lítico, pedra. Então, período lá das velhas pedras. Nesse período, os primeiros grupos, né, da evolução humana, eles começam a viver em tribos, né? Eles vivem de caça, eles vestem as roupas dos animais que eles caçam, eles comem os animais, e das roupas, da pele daquele animal, eles fazem suas roupas. Vivem de caça, de pesca, e são chamados de nômades. Por que nômades? Porque eles ficavam em uma determinada região até eles terem o que comer, o que beber, e depois eles saíam, eles iam embora para outro lugar. Então eles não ficavam muito tempo. E a esse fenônimos, nesse fenômeno nós damos o nome de nômade, grupos de nômades, tá? Nomadismo. Então nós temos aqui, chamada Pedra Lascada, porque os primeiros instrumentos que eles faziam eram rudes, eram feitos de pedras, né? De pontas de pedras, instrumento que eles usavam para caçar, para fazer as coisas do dia ali da tribo, tá? Então aqui no Paleolítico são os primórdios, são as primeiras ações que a gente vai estudando. Depois nós vamos ver o período Neolítico, ou a idade da pedra polida. Então, neo-novo, tá? O neo-novo. Neolítico, lítico, pedra. Idade da pedra nova, né? Da pedra polida. Aqui acontecem coisas incríveis nessa história, tá? O homem já começa, gente, só lembrando que de um período para o outro, não é questão de 2, 3 anos, não. São milhões e milhões de anos, tá? O Paleolítico mesmo, ele vem, ó, de 10 a 5 mil anos antes de Cristo, tá bom? E o Neolítico, ele vem aí também aproximadamente nessas faixas aí de 10 a 5 mil anos também, né? Antes de Cristo, que são os períodos que Jesus nem tinha aparecido ainda, porque o nosso calendário começa depois de Cristo, tá? E a idade da pedra polida
as pessoas já começam a criar, né, vínculos, começam a trabalhar com instrumentos mais elaborados. As pedras, os instrumentos ainda são de pedras, porém são muito bem feitos, artes, armas, tudo eram bem mais elaborado. E começam então aqui no Paleolítico, no Neolítico, eles começam a observar uma coisa importante, que é para mim as revoluções, né, da época. Eles começam a notar que quando eles comiam frutas ou verdura, qualquer coisa que eles achavam na natureza, e jogavam o resto fora, ou de outra forma, né, aquela planta renascia. Então eles começaram a observar, peraí, se essa planta nasce novamente, então a gente não precisa ficar por aí andando, né? Vamos ficar aqui mesmo. Gente boa, começa aí, ó, a descobrimento da agricultura. Aqui no Paleolítico termina com a descoberta do fogo, tá? Eles já fizeram a grande descoberta, que é do fogo. E aqui no Neolítico eles começam a descobrir a agricultura. Então eles começam eles mesmos plantar, eles começam eles mesmos criar os animais e deixam de ser nômades e começam a ser sedentários, ou seja, o sedentarismo. Eles começam a ficar já em um lugar certo, tá? Eles não viajam mais de tribo, lugar para lugar, né? Lembrando que também aqui nos primórdios, no Paleolítico, não havia comunicação. A comunicação era rude, eles eram muito rudes. E aqui eles já começam a se entender, começam já a dividir grupos, começam a ver os modos certos que tinham de plantar, o modo de fazer cercados para criar animais. Então aqui eles já estão bem mais evoluídos, tá? Nós, né? Eles não, eu digo nós porque nós somos, né, a evolução. Depois nós vamos passar para uma outra idade, que é a idade dos metais, 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Observe que aqui no Paleolítico eles descobriram o fogo. Aqui no Neolítico eles começaram a trabalhar com a pedra polida, tá? E também a descoberta da agricultura. A idade dos metais, eles começam a descobrir os metais e começam também a fazer a fundição, ou seja, eles já tinham fogo, derretia-se um calor muito grande, né? E eles começaram a trabalhar já com os metais. Então todos os instrumentos já não eram mais de pedra, nem lascada, nem polida, já eram de metal, tá bom? Começa aqui com a descoberta dos metais, eles começam já a viver coletivamente, os grupos eram divididos, né, para as suas tarefas, e começam a ter aqui uma ideia de coletividade, começa a ter uma ideia de comércio, ou seja, aquela tribo lá trabalha, tem muito leite, nós temos muito batata, por exemplo, então vamos trocar. Então uma tribo ajudava a outra ajudando a outra, e começa a ideia do comércio, e por isso eles tinham que fazer anotações, agrupamento. Nasce aí a escrita e o final da pré-história. Aí com a evolução, né, na escrita, descobre-se a escrita, acaba a pré-história e começa a história, que vai dando, né, início à nossa geração de hoje. Depois hoje nós já temos as indústrias, os manufaturados, e tudo isso, gente, para a gente entender esse momento de agora, a gente tem que compreender isso aqui tudo, tá? Então, isso tudo que eu expliquei para vocês está no seu livro, a atividade de intervenção é a página 31 até a página 33, e quando eu deixar esse vídeo aqui para vocês, eu vou deixar também um outro para vocês entenderem melhor essa questão da pré-história e a entrada da história, tá certo, gente? Então, ó,
Um beijo para vocês, bom estudo e qualquer coisa, chama que eu volto. Beleza? Tchau!